Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast corporativo que traz para você gestão, inovação e sustentabilidade. A propósito, nós vamos tratar sobre esse último item, sustentabilidade. Qual é o impacto social de um grande projeto como o Instituto Bacarelli? Para falar sobre isso, nós temos o prazer de receber nossos estúdios hoje o maestro Edilson Venturelli. Muito obrigado, maestro, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você. O Pode Mais Empresas, ele tem parceria com a Casa Canon e apoio do jornal Empresas e Negócios, nosso parceiro de primeiríssima hora. O nosso entrevistado de hoje, Edilson Venturelli, ele é maestro e CEO do Instituto Bacarelli. Sempre foi voltado aos estudos desde os 5 anos de idade. Foi aluno de maestros como Ira Levin, Roberto Tibiriçá e o consagradíssimo Isaac Karabichagas. Já se apresentou em salas de concertos de todo o Brasil e da Europa também. Em 98 ele assumiu o Instituto Bacarelli. O maestro também é formado em Direito, tem pós-graduação em Administração, recebeu prêmios diversos do governo do Estado e mais algumas coisinhas aqui que nós vamos pular para ir diretamente nos entretantos. Bora. Me diga o que é o Instituto Bacarelli exatamente, qual é o seu propósito e que trabalho ele tem feito hoje? O Instituto Bacarelli nasceu de um ato de um homem, o maestro Silvio Bacarelli, quando em 1996 um grande incêndio acometeu a favela de Heliópolis. O maestro estava vendo pela televisão e se sensibilizou. Eu costumo inclusive dizer que esse é o grande exemplo que ele deixa para todos nós. A capacidade que ele teve de transpor a barreira da indignação e ir para a ação. Eu sempre falo que eu acredito que a maioria das pessoas, quando passam na rua e vê alguém morando na rua, hoje a gente vê famílias morando na rua, né? Por exemplo, a gente fica incomodado, a gente fica indignado, mas normalmente a gente se sente pequenininho para fazer qualquer coisa que possa transformar aquela realidade. Graças a Deus o maestro, quando assistiu esse incêndio, se tocou e falou: eu tenho que fazer alguma coisa para mudar, para ajudar essa turma. E resolveu botar a mão na massa. Pôs a mão na massa, resolveu fazer o que ele poderia fazer por aquela comunidade, que era ensinar música. Procurou a primeira escola pública naquela época na favela de Heliópolis, subindo a Estrada das Lágrimas, vindo do Ipiranga, sentido São Caetano. E eu sempre dizia a ele que o projeto já nasceu abençoado, porque a primeira escola que ele encontrou, ele parou, e essa escola tem como patrono Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, nosso querido, amado, idolatrado Gonzaguinha. Então ele já parou numa escola que tinha um músico como patrono. Depois de 4 meses de insistência com a diretora da escola e com a coordenadora pedagógica, ele as convenceu a selecionar 36 crianças para ele dar início. Que acharam que ele era louco, né? Querer ensinar música de concerto, instrumentos de orquestra. Para criança de favela, né? Imagina, né? E de lá nasceu. De lá para cá, nós crescemos em 1996, quando o mestre começou com 30 crianças. A gente levava essa turma toda, a gente alugava um ônibus, pegava as crianças em Heliópolis, levava até aqui na Vila Mariana, trazia até aqui pertinho, dava as nossas aulas e devolvia. Em 2000, nós tivemos o nosso primeiro crescimento, com o primeiro apoio corporativo que nós tivemos, que foi da Volkswagen no Brasil. E através da Volkswagen a gente saiu de 30 crianças para 110 crianças. Em 2001 chegou nosso segundo grande apoiador, que é nosso parceiro até hoje, que é o Grupo Votorantim. O Dr. Antônio Emílio de Moraes foi um dos anjos que o universo colocou no nosso caminho, que nos ensinou muito, nos apoiou muito. E de lá para cá, hoje... E é fundamental o apoio de empresas, né? Ele é total, né? Porque eu acredito o seguinte, o terceiro setor, que é de onde a gente faz parte, a gente existe para cumprir espaços que o Estado deveria dar atenção e não tem agilidade, não tem eficiência para chegar tão na ponta quanto a gente consegue. Normalmente, as ações do terceiro setor nascem como o Instituto Bacarelli da ação de um homem, de uma pessoa. Né? Só que para que isso cresça, se institucionalize, como é o nosso caso hoje,
Sem financiamento, impossível. Então, romantismo à parte, nós todos lá somos vocacionados, mas sem empresas com consciência social que acreditam assim que tem que devolver parte do seu lucro de volta para a sociedade para gerar um círculo virtuoso, esse trabalho não vai à frente. Você tem quantas pessoas na sua equipe de trabalho hoje, aproximadamente? Uau! Pensando na fase atual, onde o Instituto, além de Heliópolis, faz a gestão de 12 CELs, nós estamos perto de 600... 12 CELs? Estamos perto de 600 colaboradores. Olha aí, não é pouca coisa não. Não. É um projeto muito grande. Pra você fazer ideia, hoje a gente... É uma baita escola de administração, eu diria. Opa, a gente tem hoje perto de 140 mil pessoas inscritas nas nossas atividades, né, e dentro, distribuída nas nossas 13 sedes, né? E foi uma coisa de maluco, né? Porque a gente cresceu sendo Heliópolis, tendo uma casa. Em 2022, a gente resolveu mudar a nossa condição estatutária, a nossa condição jurídica, para poder se colocar em condições de disputar contratos de governo, contratos de gestão pública, até porque o sonho de toda instituição do terceiro setor é se transformar em política pública, é pegar o que aprende, né, e ajudar realmente o Estado a cumprir a sua missão. E nós participamos de um edital da Secretaria Municipal de Educação, onde tinham 12 CELs, né, que é a primeira experiência de uma gestão privada nesse equipamento maravilhoso da Secretaria da Educação de São Paulo, dividido em 3 blocos. Nós aplicamos para os 4 editais, para os 4 blocos, e saímos vencedor dos 4. E foi fácil compatibilizar a gestão dos CELs com Heliópolis? Porque nós estamos falando de coisas diferentes, né? Não é tão diferente, né? Porque, assim, nos CELs nós somos responsáveis desde a gestão predial, facilities todas, manutenção, limpeza, e por propiciar atividades culturais, esportivas e de entretenimento. A parte da gestão pedagógica da unidade escolar não é nossa, é da Secretaria de Educação. Então, assim, ampliou o nosso leque. A gente era só cultura, hoje nós fazemos cultura e esporte. A parte de gestão predial, a gente já tem uma série de 5 mil metros em Heliópolis, a gente já estava um pouquinho acostumado a fazer. Claro que lá toma uma dimensão bastante maior. Para mim, como gestor, o grande desafio foi na gestão de equipe. Eu acho que esse é o segredo de todo bom negócio, né? Você ter pessoas ao seu lado que sejam profissionais. Né? Então, nós tínhamos uma sede, aí no sábado de manhã saía a publicação no Diário Oficial do município, dando ciência que a gente tinha ganho o edital. Então, na segunda-feira eu deixei de ter uma sede, passei a ter 13. Né? Deixei de ter uma equipe com a qual eu já trabalhava há 10, 15, 20 anos, e passei a ter uma equipe nova que eu não conhecia, que eu não sabia os valores de cada ser humano. E tem uma coisa muito clara, a gente tem trabalhado esses 2 anos e meio de gestão dos CELs, buscando implementar nos CELs os mesmos valores que nos trouxeram até aqui em Heliópolis. Então, nós somos uma instituição vocacionada para a transformação do ser humano. É isso que a gente quer fazer. Todo mundo na gestão é voluntário? Não, é todo mundo pago. São todos pagos? Nós somos todos profissionais assalariados, né, em regimes diferentes. O que torna a gestão um pouco mais sofisticada e trabalhosa, eu imagino. Nós temos a grande maioria dos nossos colaboradores hoje estão no regime da CLT, e nós temos em cargos de gestão algumas... Via Instituto. Tudo no Instituto. Temos algumas pessoas contratadas como pessoa jurídica, né? Essa relação eu acho que é o grande desafio. Aliás, eu acho que é o desafio de qualquer negócio. Né? O negócio ele é o ser humano. Se você consegue ter uma equipe de profissionais competentes, vocacionados e apaixonados pela tua causa, pela tua missão, pelo negócio da sua empresa, você vai embora. Né? Então, acho que é aí que eu tenho que dedicar a maior parte do meu tempo. O Instituto Bacarelli está em vias de inaugurar um teatro. Sim. Conte-nos como é que é essa questão do teatro, como é que nasceu a ideia, como é que começou o processo, o investimento da obra, que não deve ser barato. Na realidade, assim, vamos falar de Heliópolis, né? O teatro está lá em Heliópolis.
Como eu estava te dizendo, a gente começou levando as crianças de Heliópolis até a Vila Mariana, na sede da empresa comercial do Mestre Bacarelli. Num determinado momento, a gente viu que a gente gastava muito tempo locomovendo essas crianças. E que também, fazendo essa ação, não estando no território, o nosso impacto na comunidade era muito menor. Aí nós resolvemos mudar para Heliópolis. Em 2005 conseguimos a façanha e fomos... Que gera impacto social direto, né? Porque aí as famílias começam a interagir com a ação, né? Você consegue ampliar a sua capacidade de atendimento. Em 2005 fomos para Heliópolis, alugamos um predinho lá, uma casa que se tornou emblemática na nossa história, porque ela havia sido uma fábrica de sucos e tinha uma câmara fria. Né? E câmara fria é um lugar hermeticamente fechado, né? Então se não passa ar, não passa som. Então a gente pegava os barulhentos, os instrumentos de metais e colocava para estudar lá dentro, para não incomodar o restante da turma com o seu som. Em 2009 a gente mudou para a nossa sede própria. Primeiro a gente conseguiu um terreno que é um comodato da Prefeitura de São Paulo, é uma área da Prefeitura de São Paulo. Isso é muito bacana, porque os 2 prédios que nós já temos construídos e o teatro que a gente está construindo agora, em última análise, é um patrimônio da cidade de São Paulo, porque o terreno é da cidade de São Paulo. Nós não podemos nos desfazer daquela sede. Então, é um patrimônio público. O primeiro prédio nós tivemos com doação de uma instituição chamada Provida, que é um grande parceiro nosso. O segundo prédio construímos com Lei Rouanet, com investimentos da Eletrobras, na época, em 2013. E desde então nós já tínhamos no projeto o nosso teatro. Mas a nossa vida foi sempre de muito desafio financeiro, de muita luta. O nosso trabalho hoje ele é reconhecido, mas a gente recebe muito mais tapinha nas costas do que empresas e pessoas dispostas a botar a mão no bolso e Quantas contribuir. empresas hoje participam ativamente? Hoje nós estamos numa fase muito legal. Hoje a gente tem 32 empresas nos patrocinando. Uau, é bastante. Sim, mas pessoal, vamos entender assim, eu não tenho a chave do cofre deles, eu não vou lá e busco o dinheiro que eu quero não, tá? Assim, é uma negociação bastante... Projeto a projeto. Projeto a projeto, ano a ano a gente tem que renovar, nós não temos nenhum dos patrocinadores, até porque a lei Rouanet hoje não permite, mas anualmente nós temos que renovar. Inclusive, nesse momento a gente está justamente numa força intensiva, uma ação intensiva de renovação dos nossos patrocínios. São necessariamente empresas ali no entorno ou elas vêm de todos os lugares? E de todos os lugares. Hoje o nosso patrocinador master na ação de Heliópolis é a Unilever, que já está com a gente há alguns anos, e na construção do teatro o nosso patrocinador master é o Itaú. Né? Mas temos B3, Bolsa de Valores, temos uma turma grande aí com a gente, graças a Deus, acreditando na nossa missão. São empresas que têm lucro, que podem, você empresário que está assistindo o podcast, saiba que você pode destinar 4% do imposto de renda que você recolhe para a União, para projetos aprovados na Lei Rouanet, e você, pessoa física, pode investir 6% do seu imposto de renda em projetos como o nosso, além do 1% que você pode destinar para o FUCAD, Lei do Idoso, Lei do Esporte. E isso é uma coisa muito legal da gente divulgar, porque habitualmente, como sociedade, a gente entende que o governo não é eficiente no trato, no uso dos impostos que nós recolhemos, dos recursos que nós destinamos, seja lá qual for, independente de bandeira. Agora, a legislação permite que você pegue 4% da sua empresa ou 6% do imposto de renda recolhido de pessoa física e destine para projetos que você conhece e que você vai poder acompanhar a aplicação dos recursos. E muitas empresas ainda não fazem. O Ministério da Cultura tem um levantamento onde apenas 2% das pessoas jurídicas potencialmente capacitadas para fazer investimento de Lei Rouanet utilizam desse mecanismo. Então, olha o universo que a gente ainda tem para trabalhar. Você tem uma equipe avançada que vai fazer essa prospecção junto às empresas ou as empresas elas vêm naturalmente ao Instituto? Não, nós temos sim uma empresa, um time dedicado, nós temos um departamento só de captação de recursos, de patrocínios e parcerias, e também trabalhamos com captadores externos, porque muito da captação de recursos vem do networking da pessoa, né?
Então, de repente, você conhece o diretor de marketing de uma empresa. Se você falar com ele, a chance da gente conseguir Aí ele já me patrocínio é atende. maior do que eu bater na porta dele e ir pelos caminhos normais. Essa questão de relações humanas, ela existe em qualquer área. Então, além de ter uma equipe própria, a gente trabalha com várias empresas, com vários profissionais de captação de recursos. Você falou aí de várias empresas. Tem alguma que é focada na cultura musical que está dentro? Você falou em fábrica de automóveis, em banco, enfim. Na realidade, eu penso que o que mais atrai as empresas para patrocinar a nossa missão é o entendimento correto de que, na realidade, o nosso foco é a transformação social. É construir uma sociedade mais justa, mais igualitária. E que elas podem participar disso. Melhorar o homem. E a ferramenta que a gente escolheu para fazer isso é a música. Por que a música? Primeiro, a música trabalha questões cognitivas muito legais. Uma partitura é um exercício de lógica matemática. Mas você tem um símbolo, que você tem uma notinha, que você tem um pontinho na frente, vale mais metade do valor. Se tem um pontinho embaixo, subtrai metade. Se está ligada com a próxima, você soma o valor de uma com a outra. Então, a criança, sem perceber, quando ela está com a gente lá, fazendo o exercício de leitura de uma música, de leitura de uma partitura, ela tá exercitando o seu raciocínio lógico-matemático. A música trabalha muito a questão da audição, é o nosso principal sentido. Eu posso citar o meu caso, eu estudo música desde os 5 anos. Então eu tenho uma memória auditiva maravilhosa. Eu sou formado em Direito, com muita honra eu fui o melhor aluno da turma de Direito de 2002 da Unimes, da faculdade que eu estudei, e eu atribuo isso à música. Porque além de estudar... Qual é a relação do direito com a música? Alguém vai perguntar. Do direito com a música são vários, mas para ir bem nas provas é total, porque eu prestava muita atenção nas aulas. Eu sempre falo isso para os meus filhos, né? O melhor estudo que você pode fazer é uma aula bem assistida. Então, quando eu ia fazer provas, não é que eu lembrava da matéria, eu escutava o professor falando, por causa da minha memória auditiva desenvolvida através da música. Não? Então a gente tem relatos das nossas crianças, é um privilégio, né? Das nossas crianças que começam a ir melhor na escola. Por quê? Estão exercitando o seu raciocínio lógico-matemático e começam a receber, ouvir melhor a mensagem que o professor transmite. Ele fica mais focado, ele fica com mais atenção, ele é treinado para ouvir. Porque você está em uma prática de coral. Eu tenho que estar ouvindo que 30 pessoas, 40 pessoas estão cantando ao meu lado, que eu tenho que cantar junto, eu tenho que cantar no mesmo volume, eu tenho que afinar, né, a minha voz com ele. Porque o que é estar afinado? É estar na mesma frequência. Se eu estou numa orquestra, idem, eu estou tocando violino. Nenhum instrumento de orquestra tem a nota pronta. Nós fazemos a nossa nota. Você pega um violino, você botou o teu dedo aqui, é uma nota. Você foi 1 milímetro para cá, é outra. Então eu tenho que estar ouvindo o que os meus companheiros estão fazendo e o tempo inteiro arrumando. E a criança absorve fácil isso? Muito fácil, principalmente quando a gente começa pequenininho, né? A gente hoje começa com musicalização infantil com 2 anos de idade e a gente ainda tem intenção de chegar na barriga da mamãe, vai fazer a musicalização para grávidas, né? Na fase de gestação. A gente começou ano passado com 2 aninhos de idade, então a gente já começa a desenvolver esse raciocínio, até porque a neurociência já comprovou que é na primeiríssima infância, de 0 a 3 anos de idade, que nós temos a maior capacidade de transformar o nosso cérebro. É onde você cria a maior parte das suas conexões neurais e é onde você consegue também ganhar massa cerebral. Então, quanto mais estimulada a criatividade da criança de 0 a 3 anos, maior a potencialidade dela depois como adulta. O fato dela ser, vamos pegar o caso de Heliópolis, dela ser uma criança que está crescendo numa comunidade carente, uma criança que nasce numa outra comunidade um pouco melhor economicamente, tendo uma condição de vida melhor, uma alimentação mais adequada, etc. Dá diferença, maestro? Aguarde só um instantinho que ele vai responder isso daí no segundo bloco. Voltamos já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios.
vamos ao segundo bloco com o maestro respondendo a pergunta que eu deixei para ele. Pensar, não exatamente, mas só costurar, porque isso daí já está pensado. Maestro Venturelli, como é que essa questão da criança que nasce numa comunidade menos favorecida economicamente e uma criança que nasce com uma condição de vida um pouco melhor, o nível de aprendizado é diferente? Ele é total diferente, né? A gente, inclusive, luta muito, e eu acredito que o nosso trabalho contribui para que a gente não deixe o CEP onde a pessoa nasce ser o que vai determinar as oportunidades que ela vai ter na vida dela. É claro que uma criança bem alimentada tem uma capacidade de aprendizagem maior. Não dá para aprender, não dá para estudar com fome. É claro que por mais que os governos busquem ter uma escola pública de qualidade, está longe ainda de concorrer com os grandes centros educacionais. Não só pelos professores que atraem, como também pelo material tecnológico que é oferecido para a criança. Afora isso, você vai para casa. Por exemplo, na época da pandemia, que a gente começou a ter aulas todo mundo virtual, lá no Instituto a gente até fez uma campanha, uma época, pedindo para que nossos amigos doassem para nós os celulares que estavam na gaveta que não usava mais. Isso foi motivado por uma vozinha nossa que chegou um dia na secretaria com o celular com a tela toda quebrada, né, naquela época, e a gente conversando com ela, ela virou e falou: esse a vida imitando a arte? E ela chegou e falou: esse é o único celular que a gente tem na minha casa, eu tenho 4 netos. Eu perguntei para ela: mas como é que faz para eles assistirem às aulas da escola? Que todo mundo estava tendo aula naquela época dessa forma. Ela virou e falou: filho, eu dou meia hora para um, aí dou meia hora para o outro, meia hora para o outro, ou seja, nenhuma daquelas crianças assistia integralmente sua aula. Como é que ela vai concorrer com as pessoas que estudam nas grandes escolas? Né? Com as crianças que hoje que nasceram em uma condição melhor e que estão em casa com todos os recursos tecnológicos. Mais que isso, assim, essas crianças que nasceram em uma situação melhor têm seu quarto, tem seu ambiente de estudo todo preparado, com silêncio. Na favela... Tem um equipamento próprio normalmente, né? E na favela é tudo junto e misturado. Como é que a criança se concentra para estudar, para receber uma informação à distância, com todo um barulho no entorno dela, com muitas vezes tendo a gritaria dentro de casa, tendo até a violência dentro de casa, como a gente presenciou nas nossas aulas à distância? Então, é certo que quem nasce numa favela vai ter uma possibilidade de sair da desvantagem. Só que eu penso que instituições como a nossa e tantas outras que existem aí no terceiro setor trabalham muito justamente para mudar essa realidade. E trabalham literalmente, porque vocês, inclusive, eu estava falando de alimentação, vocês têm um serviço de restaurante, não tem? Hoje temos, né? Nós, na pandemia, nós somos motivados a trabalhar nessa frente da alimentação por um aluno nosso. Quando a gente começou a entrar em contato na época da pandemia, março de 2022, para tentar resgatar os nossos alunos para as aulas à distância, ligando para um deles, a nossa coordenadora de coral, a Silmara Dresa, descobriu, o menino disse a ela que a mãe, eles não têm pai, a mãe estava no interior de São Paulo, não tinha conseguido voltar quando o governo do estado decretou o lockdown, e eles estavam literalmente sem nada para comer. Meu Deus. E ela falou: como vocês estão fazendo? O Jaed respondeu para ela: a gente fica dormindo, porque enquanto a gente dorme, a gente não sente fome. É Papai do Céu agindo, né? Porque naquele mesmo dia a gente tinha uma reunião de coordenação, ela trouxe o problema, entre nós coordenadores a gente se cotizou, um de nós foi no supermercado, fez a compra, levou para ele. E aí o Jaed mudou nosso rumo, que ele chegou e mandou uma mensagem super gostosa, e o que eu gravei na minha mente foi que falou: Pro, o mais legal é que hoje a gente vai dormir sabendo que amanhã a gente pode acordar porque a gente tem o que comer. E a gente passou a se repensar: por que a gente existe? Não é para ensinar música. A música é a ferramenta que a gente utiliza para ajudar aquela comunidade. Então nós entramos na questão da insegurança alimentar. Durante a pandemia a gente entregou quase 1,5 milhão de toneladas de alimentos para as nossas famílias, R$1.450.000 em cartão alimentação, 1.500 botijões de gás de cozinha. 2023, 2022 já começou a ter uma queda brutal na doação de cestas básicas, né? A economia voltou a funcionar. Então, na verdade, vocês criam um mini-estado, né? Porque para dar tantos serviços e com tanta qualidade não é uma tarefa simples. Mas é gostoso.
Aí a gente resolveu colocar o nosso restaurante, que a gente tinha funcionado em 2010, que estava já na sede, a voltar a funcionar. O ano passado, no primeiro semestre, nós promovemos um curso de capacitação de cozinha profissional para 25 mães nossas que estavam desempregadas. Em agosto, a gente reinaugurou o nosso restaurante. 13 dessas mães hoje são nossas colaboradoras. Que maravilha! São nossas funcionárias. E em agosto agora, a gente serviu 16.980 refeições, entre café da manhã, almoço, café da tarde e marmitas, que a gente entrega perto de 300 marmitas por dia. Ou seja, ninguém passa fome. Não. Né? E olha, e aí o mais legal, né? Dentro dessas 13 mães que nós temos, eu não sei responder qual delas é, porque o nosso serviço social é muito competente e as meninas fazem questão de manter a sério, levar a sério o sigilo da sua profissão, mas me relataram que uma das nossas mães conseguiu romper um ciclo de violência doméstica que ela tinha, porque agora, como ela tem emprego, ela tem renda, ela conseguiu pegar o companheiro dela, que era um abusador, e mandar para fora de casa. Então, com isso, você vai transformando a realidade das pessoas, você vai realmente construindo uma sociedade. Vocês acabam mexendo com o amor próprio de toda a comunidade, né? E é isso que eu acho que vai acontecer ainda mais agora quando a gente chegar ao teatro. Né? Assim, o nosso teatro vai ser a primeira sala de concertos no território de favela do mundo. Né? É o primeiro no mundo. O escritório que está fazendo a consultoria artística, a consultoria de acústica, desculpe, é o mesmo que foi consultor da Sala São Paulo, da Sala Minas Gerais, do Teatro Cultura Artística. Nós sempre acreditamos, e a gente leva isso muito a sério lá no Instituto Bacarelli, que para quem tem o menos, você tem que oferecer o mais. Então a gente poderia construir um teatrinho. Não, a gente vai construir uma sala de concertos com fosso de orquestra para fazer ópera, para colocar a orquestra tocando para balé. Então eu acredito que a partir do começo de 2025, com a inauguração do teatro, as pessoas da favela de Heliópolis vão passar a ter um ambiente cultural, um equipamento cultural para frequentar. Vendo como artistas no palco isso que os muda, seus pares. E eu acredito que essas pessoas vão voltar para suas casas com o coração mais quentinho, mais molinho, e a gente vai conseguir, através da educação, através da arte, através da cultura, com o nosso teatro, diminuir, inclusive, as violências domésticas que a gente... O que eu ia te falar, com isso vocês expulsam o crime, o desânimo, a violência, não é isso? Eu não diria que a gente vai expulsar o crime. Esse poder paralelo existe, eu acho que aí é uma ação muito mais complexa, né? Eu falo sempre com as pessoas que eu tenho acesso, que se a gente quer poder andar na rua com o celular na mão, se a gente quer uma sociedade mais segura, a gente tem que diminuir o gap entre os que nada têm e os que tudo têm ou muito têm. Né? Enquanto as pessoas que têm uma condição financeira melhor não tiverem o olhar para aqueles que nada têm, a gente vai continuar com uma sociedade insegura. Eu penso que é difícil questionar um pai ou uma mãe que de repente faz uma besteira, faz algo que é socialmente não aceito, que é ilegal, que é penal, mas faz assim, pega um saco de arroz para colocar comida na sua casa. Né? Então, se a gente quer ter uma sociedade mais justa, a gente tem que agir. E é isso que a gente faz. A gente, com o nosso trabalho lá em Heliópolis e nas outras periferias todas dos céus que a gente está fazendo a gestão, a gente busca justamente promover essa transformação social, mostrar para essa criança da favela que ela é rica em bons talentos, que ela pode sim sonhar e almejar uma vida mais saudável. E o paradoxo com a música clássica, né? Ninguém pode gostar daquilo que não tem acesso. Quando a gente começou o nosso trabalho lá em 1996, eu ouvi alguns colegas do mundo da música clássica, da música de concerto, de uma forma muito pejorativa, a frase de que a nossa música está se tornando coisa de favela. Começo de 2025 a gente inaugurou a nossa sala de concertos no território de uma favela, na favela de Heliópolis. E eu vou com muito orgulho nesse dia falar que definitivamente a música de concerto virou coisa de favela. Que maravilha, hein? Vocês têm sido procurados relativamente a esse trabalho todo por entidades estrangeiras? A gente tem parcerias. Que acaba se tornando um benchmark, né? A gente tem sim algumas parcerias, mas elas ainda são muito esporádicas.
mas eu acredito que a inauguração dessa sala de concertos vai despertar uma curiosidade no mundo da música de concerto, no mundo afora, né? Em todas, principalmente a Europa. A gente já tem parcerias com algumas instituições, de forma que a maior parte das orquestras internacionais que vêm a São Paulo se apresentar vão até Heliópolis para dar masterclasses para os nossos alunos. E é uma coisa incrível, né? Porque principalmente quando você pega as orquestras alemãs, aí você mostra a nossa área da favela e você fala que ali moram cerca de 220, 230 mil pessoas. Um olha para o outro e fala, mas a nossa cidade tem 40 mil pessoas. A nossa cidade tem 50 mil pessoas. O referencial é outro, né? Então, isso é muito maluco. Então, eu tenho certeza que, a partir do ano que vem, a gente atrai esses grupos, esse interesse das instituições internacionais para dentro de Heliópolis, para dentro da nossa instituição através do teatro. A questão dos PCDs, vamos falar, que eu acho que é uma questão também que deve ser olhada de uma forma bastante cuidadosa. Vocês têm algum grupo específico? Vocês têm alguma orientação especial? Porque na favela, num universo que você trabalha com tanta gente, deve ter uma infinidade, imagino eu, de PCDs, né? É mais que isso, né? A gente colocou como meta que a nossa instituição também seja reconhecida como uma instituição de excelência no atendimento da pessoa com deficiência. Por quê? A gente não trabalha com a inclusão social. O deficiente, ele também é excluído da sociedade. A nossa sociedade, ela não está preparada para as pessoas com deficiência. Tanto que acessibilidade ainda é uma palavra estranha, né? E você pega assim, quando você vai em uma favela, o deficiente é duplamente penalizado. Primeiro porque ele é deficiente, segundo porque ele não tem recursos financeiros. Então, não só em Heliópolis, como também nos CELS que a gente faz a gestão, nós colocamos isso como meta. Então, nos nossos 12 CELS, por exemplo, hoje são centros de referência do Comitê Paralímpico Brasileiro. Nós já estamos com mais de 2.280 pessoas com deficiência frequentando as atividades dos nossos CELS. 20 deles... Só os CELS que vocês... Só os nossos. Mais de 2.000? 2.280. E dessas, 20 já foram selecionadas pelo Comitê Paralímpico, porque identificaram potencial de alto rendimento e foram levadas para treinar, para praticar esportes no Centro Paralímpico Brasileiro. Que maravilhoso! E em Heliópolis, a gente tem algumas turmas que a gente chama de musicalização transformadora, especializada para o atendimento da pessoa com deficiência. As empresas, elas fazem aporte de dinheiro em projetos específicos ou elas absorvem também um pouco de mão de obra, elas absorvem pessoas com deficiência? Como é que é essa relação das empresas com o Instituto? Na questão da deficiência em Heliópolis, a gente trabalha principalmente com crianças. Nos CELS, a gente já está atendendo adolescentes, jovens e adultos. E a gente ainda não está nessa questão da empregabilidade, mas o Instituto está se preparando para ser um ponto de empregabilidade. Os 12 CELS e a nossa sede em Heliópolis são acessíveis, né? Qual é o problema de eu ter um professor de teatro que não tem uma perna? Qual é o problema de eu ter um administrativo cadeirante? Nenhum. Então a gente está se preparando para isso. E eu sou uma pessoa que eu sonho muito. E sonho literalmente. Sonhar à noite e acordar. Sonha e realiza, né? E eu já sonhei muito. Igual o maestro Bacarelli, né? E eu já sonhei por várias vezes vendo pessoas com deficiência tocando nas nossas orquestras. Então, daí surgiu a nossa musicalização transformadora. A gente tem o caso de uma menina que tem Down. Ela começou com a gente faz vários anos. E no início, ela sempre ensaiava no coral com fone de ouvido, para o barulho não incomodar ela tanto. Quando acabava a aula que estava no pátio, que tinha o barulho das crianças, ela corria embaixo da mesa da secretaria para se esconder. Nossa. O tempo foi passando. O ano passado... Até que alguém percebeu. Não, a gente já tinha o diagnóstico, a gente já trabalhava, né? Mas essa era a característica dela. O ano passado, ela nos surpreendeu no começo do ano, que ela pediu para estudar instrumento. E ela escolheu justamente o trompete, que é um instrumento barulhento, um instrumento potente, um instrumento forte. Ela está sendo a melhor aluna da turma dela
E hoje ela faz ensaios de coral sem fone de ouvido. Olha isso. Então aí você vai trabalhando a transformação social. Assim, os nossos cases assim que a gente pode citar são imensos. Eu falo sempre para o nosso time que a gente tem o privilégio de estar empregado no Brasil com uma massa de pessoas desempregadas tão grande. E mais que isso, a gente tem a oportunidade de, através do nosso trabalho, transformar a vida de pessoas. Então, de vez em quando, até olham para mim e falam: maestro, você está com uma carinha de cansado? E eu falo: mas eu estou tão feliz. Não é porque, assim, nós temos propósito. E isso é muito bacana. E isso a gente vê também com os nossos parceiros. O que a gente mais busca trabalhar também é o endomarketing, é estar dentro das empresas, trazer os colaboradores das empresas para atividades de voluntariado dentro do Instituto. Isso é muito bacana. Podemos falar que hoje o Instituto Bacarelli tem uma gestão sustentável, ou seja, a gente consegue, eu digo vocês, é modo de dizer, vocês conseguem fazer uma projeção do que será desses projetos todos daqui 10, daqui 20, daqui 30 anos? Se você me pergunta se eu tenho garantia de financiamento para as nossas ações pelos próximos anos, eu te digo que não. Nós não temos, porque nós temos que anualmente renovar os nossos patrocínios. Mas nós temos parceiros, nós temos patrocinadores que estão com a gente de longa data. Se você perguntar para mim, você tem medo de não ter financiamento para o ano que vem? Eu vou te responder que também não tem. Não te preocupa isso? Me preocupa, mas eu não tenho medo. Tenho responsabilidade sobre essa demanda. É sempre um desafio conseguir recursos financeiros. Mas são 28 anos já de atividade, sempre começando o ano sem ter o recurso financeiro para terminar o ano. Né? Então isso não nos assusta. A causa é muito nobre para ficar... A causa é nobre e eu acredito muito que na realidade os verdadeiros arquitetos dessa causa estão em outro plano, né? E que assim, quem faz o bem recebe o bem, né? E nós somos uma instituição vocacionada para o bem, nós somos sérios, nós trabalhamos com excelência, nós trabalhamos com transparência, nós temos uma gestão profissional, então eu tenho certeza que sempre vão haver empresas interessadas em estar junto. Quer dizer, não tem como dar errado do ponto de vista do bem, né? Sempre vai ter alguém empenhado em fazer o bem. Eu penso assim, né? Você tem que fazer a tua parte. E a gente faz. A gente trata com muito respeito os recursos financeiros que a gente recebe, porque a gente sabe que não são fáceis de serem conseguidos. Nós temos realmente uma transparência. Imagina ter um trabalho de auditoria. Sim, auditoria, publicação. Nós temos um conselho super pesado, com presença de pessoas como o professor José Pastore, como o Guilherme Afife, como Antoninho Trevisan, que é um dos papas da contabilidade. Sem dúvida. Essas pessoas não vão se colocar do lado de uma causa. Carlos Tramontina está com a gente. Né? Se eles não verem que a tua instituição é séria, que você faz um trabalho com muita relevância. Bem, estamos chegando ao final do programa, mas não do projeto do Instituto Bacarelli, que é grandioso. Te fazer uma pergunta simples, mas eu acho extremamente significativa. Se você pudesse escolher um sonho, o que você sonharia hoje à noite? Terminar minha vida à frente do Instituto Bacarelli, através do meu trabalho, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais diversa. Maestro, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo trabalho social que é feito e espero voltar a vê-lo muitas outras vezes. Estou à tua disposição, a gente tem muita conversa ainda para muita lenha para queimar, trocar, né? E é um prazer e te agradeço o espaço aqui do Pode Mais. E fica ligado porque você vai ver aqui no pezinho do podcast, no Instagram, você vai ver o endereço do site, enfim, se quiser acionar o Instituto Bacarelli, é facinho. É só ter o coração aberto, não é isso? Estamos te esperando. Muito obrigado, um forte abraço e sucesso sempre. Eu que agradeço. E continue com a gente que tem Pode Mais por aí.